Existe um segredo por trás do As de Copas no tarô que só os iniciados sabiam. O que chegou ao nosso conhecimento é que Arthur Edward Waite, o autor do baralho de Rider-Waite, era obcecado por desvendar os mistérios do Santo Graal, encontrar o Santo Graal. Ele mesmo já escreveu livros The Holy Grail, Suas Lendas e Simbolismo, The Hidden Church of the Holy Grail, que é a Igreja Escondida do Santo Graal, que você pode encontrar suas versões apenas em inglês. É muito difícil encontrar esses livros em português. E o que é esse Santo Graal? De acordo com a lenda, foi a taça que Jesus usou para beber em sua última ceia. Com o tempo, a lenda evoluiu e foi ficando mais mística. Teriam usado o mesmo cálice para coletar o sangue de Jesus durante sua crucificação. Isso transforma esse cálice em algo muito mais poderoso. Seria um recipiente do próprio sangue divino. E por favor, eu quero que vocês mantenham esse recipiente do sangue divino em mente, porque isso vai ser importante mais para frente, tá bom? Na tradição medieval, principalmente depois com as histórias do rei Arthur, o Graal vira então um objeto perdido, que está escondido em um local sagrado e é constantemente procurado por nobres cavaleiros de todo o mundo. Hoje em dia, na modernidade, existem rumores de que esse cálice está supostamente sendo protegido, pelos Rosa-Cruzes. Mas isso não passa de rumores e especulação da internet. E no As de Copas do próprio baralho seria desenhado uma cruz com uma hóstia que está sendo descida e levada até a taça dos sentidos. E a taça está desenhada com um W. Muitos tarólogos dizem que é um W de Waite. Seria ele tão narcisista a ponto de colocar a letra do próprio nome nesse cálice tão sagrado? Outros dizem também que é um símbolo católico, mas que pra mim não faz tanto sentido assim. Por quê? Apesar do Waite ter nascido e crescido numa família católica, na sua vida adulta ele virou um iniciado numa ordem hermética e ocultista. Mas isso não significa que ele não possa acreditar em ambas as vertentes, Também não significa que ele não possa ter desenhado esse símbolo na carta, mesmo que propositalmente. Mas no próprio livro do Waite, que ele explica a simbologia do próprio baralho, a gente não consegue encontrar o significado do W e nem da hóstia, muito menos que o As de Copas significa o Santo Graal ou qualquer coisa relacionada a isso, não é verdade? No livro do Waite, a chave pictórica pro tarô, ele é muito evasivo em relação aos detalhes. Ele sempre mantém toda a simbologia da ordem em segredo, mas dentro da mesma ordem ocultista que o Waite era iniciado, tinha um outro cara, e eles não se davam muito bem, porque esse outro cara, ao contrário dele, que era bem discreto, era mais polêmico, boca aberta e vivia revelando os segredos da ordem. Esse outro cara se chamava Aleister Crowley, que por sinal também fez seu próprio baralho de tarô, o tarô de Thoth. E no livro que ele usa para descrever o próprio baralho, o livro de Thoth, ele fala o seguinte, já até deixei marcadinho aqui, sobre o As de Copas. A raiz dos poderes da água é o complemento feminino do As de Bastões e é derivada do Ione e da Lua, exatamente como o As de Bastões é derivado do Lingam e do Sol. Página 345. Nosso ponto aqui é que o Crowley acabou de revelar pra gente que o As de Copas representa o próprio princípio Yoni. E o que seria esse tal desse Yoni? Esses dois termos, Yoni e Lingam, são palavras do sânscrito. Sânscrito é o quê? É uma língua antiga hindu que tem mais de 3.000 anos. E essas palavras, elas vêm da tradição espiritual do hinduísmo. Yoni significa literalmente útero, portal, origem ou fonte. Representa o princípio feminino, receptivo e gerador. Como o Crowley disse no livro dele, está associado com a lua, aos poderes da água, que remetem à intuição e ao inconsciente. O Lingam, por outro lado, representa o falo. Não só no sentido físico, mas sim porque simboliza o princípio masculino ativo que está associado ao sol, ao fogo, à ação, à rapidez. Então perceba como os princípios femininos estão há muitos anos associados à deusa lua, também pelo fato de que o ciclo da lua é mensal, assim como o ciclo menstrual feminino. O Yoni representaria por si só o sagrado feminino, enquanto o Lingam o sagrado masculino. Um adendo aqui que eu achei super interessante é que no vídeo que eu tô desenhando a minha própria carta do As de Copas,
No meu As de Copas eu coloquei propositalmente formatos que remetem à intimidade feminina. E muita gente nos comentários pirou. Meu Deus, o que é isso? É um Shabil? O que é isso? Mas que pouca vergonha. Aí teve outros que falaram, não, mas foi de propósito. Mas teve um comentário em particular que me chamou a atenção, que foi uma moça que falou assim, o fato de você ter desenhado desse jeito me lembrou Yoni. E eu achei incrível ela ter falado isso porque eu não mencionei no vídeo, mas foi exatamente onde eu quis mirar. E por que eu tô soltando esse monte de informação pra você? Qual que é o segredo por trás do As de Copas? Vamos agora costurar toda essa informação. É possível encontrar uma boa explicação sobre isso na arte através do filme O Código da Vinci, que conta a história de um professor que foi chamado por um instituto de pesquisa, por um museu lá, pra resolver uns desvivimentos. Gente, eu uso a palavra desvivimentos, que é pra não usar a palavra mais pesada e por YouTube não vir me cortar. E eles logo descobriram que todos aqueles desvivimentos estavam acontecendo por uma busca pelo Santo Graal. E aí um professor com uma outra mulher vão doido atrás de um cofre, tentar achar o Graal antes dos malvados. A mulher o tempo todo tentando procurar uma taça. Cadê um cálice? Cadê um cálice? Achando que o Santo Graal é uma taça, literalmente uma copa. Afinal, é isso que diz a lenda. Procurando loucamente por uma taça, e aí eles encontram um objeto num cofre. Mas esse objeto não é uma taça, e sim um papiro de papel. Um papiro de papel. E eles não encontram a taça em lugar nenhum. Presta atenção no que eu vou falar agora porque é muito importante. A cena mais interessante do filme acontece quando eles vão atrás de um outro professor que dá a resposta que eles buscam. O Robert andou lhe dizendo que o Graal é um cálice. O livro sagrado não chegou até nós por fax do céu. A Bíblia, como a conhecemos, foi organizada por um homem, o imperador pagão Constantino. Para quem não sabe, Constantino realmente existiu e foi o fundador da maior organização do mundo. Organização tão grande que hoje em dia tem até seu próprio país, o Vaticano. E aí a mulher diz: pensei que Constantino fosse cristão. E o velho responde: que nada, foi pagão a vida inteira. Foi batizado apenas na hora da morte. Constantino era o sumo sacerdote de Roma, local onde, desde a antiguidade, seu povo cultuava um equilíbrio entre o divino masculino, né, as divindades masculinas, e a deusa, ou o sagrado feminino. Aí eles falam sobre as guerras entre os cristãos e os pagãos. O Concílio de Nicéia, que é um evento que realmente aconteceu na história da humanidade. Nesse concílio foi decidido o que entrava e o que saía da Bíblia, a data da Páscoa, porque sim, tanto a Páscoa quanto o Natal são eventos que provêm de feriados pagãos. Então, só fazendo uma pesquisinha rápida de 5 minutos, você descobre que 90% das coisas que contaram pra você a sua vida inteira era lorota. O velho diz assim pra eles: vou lhes mostrar o Graal. Presumo que conheça a Última Ceia, o grande afresco de Leonardo da Vinci. Ele foi mesmo pintado por Leonardo da Vinci no refeitório do mosteiro de Santa Maria delle Grazie, localizado na cidade de Milão, e foi finalizado em 1498. Então, ao contrário do que muitos pensam, não é um quadro, e sim um mural. Foi pintada numa parede. Lembra que na Última Ceia, que é a cena representada por Da Vinci no mural, é o momento onde Jesus havia bebido com o Santo Graal? Acontece que no mural, Leonardo da Vinci, que por sinal era um cara muito inteligente, ele fez várias invenções, ele fez o primeiro protótipo do tanque de guerra, do carro blindado, primeiro modelo de um paraquedas, máquinas voadoras, pinturas complexas e cheias de detalhes, símbolo. Esse cara, que era tão inteligente, não pintou nenhuma taça nessa obra. Mas Jesus teria bebido no Santo Graal na Última Ceia. Então por que Da Vinci, que era um cara tão inteligente que inventou máquinas voadoras, teria deixado de desenhar o Santo Graal na mesa? O professor diz: é estranho, não é? Considerando que tanto a Bíblia quanto a lenda celebram esse momento como o advento definitivo do Santo Graal. E nessa mesma pintura existe uma grande confusão. Muitos dizem que a pessoa que está sentadinha bem lá do lado de Jesus é na verdade uma mulher, que Da Vinci realmente teria desenhado com traços femininos. O que para a organização de Constantino era um grande absurdo, porque na mesa de Jesus poderiam haver somente homens.
tem quem bote a mão no fogo que essa figura é apóstolo João, e ele tinha traços femininos mesmo, era jeito dele. Essa pintura foi relançada como cópias em formato de quadros, né? E muitas dessas reedições foram sim editadas, substituindo essa figura do lado de Jesus com traços femininos por traços mais masculinos. Óbvio que sem a permissão de Da Vinci, porque ele já tinha passado dessa por uma melhor. Então, quando você for pesquisar essa pintura, a Última Ceia de Da Vinci, dependendo, você pode achar duas versões. A versão que é uma mulher ao lado dele e a versão que é um homem. Essa aqui é uma foto real do mosteiro. Tire você suas próprias conclusões. Acontece que no Código Da Vinci, o professor explica da seguinte forma: esse é o símbolo original do masculino. Esse é o símbolo do falo. Ele é chamado de lâmina e é usado até hoje em uniformes militares. Como você pode imaginar, o símbolo feminino é o exato oposto. Ele é chamado de cálice. Lembra uma taça, um vaso e, o mais importante, a forma de um útero feminino. Não, o Graal nunca foi uma taça. É literalmente um símbolo antigo da feminilidade. E se você for pesquisar, a cruz de Davi realmente significa isso. A mistura do triângulo para cima com o triângulo para baixo. Triângulo para cima, princípio ativo, polo masculino. Triângulo para baixo, princípio feminino. Seria a união entre os princípios ativo e passivo. Citando o filme de novo. E, nesse caso, uma mulher que carregava um segredo tão poderoso que, se revelado, devastaria os fundamentos do cristianismo. Eu recomendo muito você assistir esse filme, viu? E se você for olhar na pintura de Da Vinci, é exatamente o formato negativo entre o braço da mulher e o braço de Jesus na pintura. Sem contar que as cores das roupas deles formam uma imagem especular um do outro. Ou seja, as roupas deles estão espelhadas. De acordo com o filme, essa mulher seria Maria Madalena. Nossa reação mais imediata é achar que ela era uma garota do Job, quando na verdade ela foi difamada pela organização do Constantino. Há quem diga que ela era uma sacerdotisa e não uma mulher do Job. Isso não é só no filme, tá? Existem muitos teólogos que realmente defendem a ideia de que Maria Madalena era sim uma sacerdotisa ao invés de uma prostituta. Assim como Maria, mãe de Jesus, também seria uma sacerdotisa. Uma das fontes dessa informação é um livro nacional interessantíssimo, O Grande Computador Celeste, por Marcelo Deldébio. Ele é um teólogo brasileiro e eu particularmente simpatizo muito com as ideias que ele coloca no livro. Da Vinci escondia segredos em suas pinturas. E realmente existem teorias muito grandes a respeito disso, não só dessa pintura como de várias outras. A teoria dos ocultistas é que Maria Madalena na verdade seria a esposa de Jesus. Isso nos faz concluir basicamente que Jesus era um humano, assim como todos nós, mas capaz de realizar grandes feitos. Foi no próprio Concílio de Nicéia que realmente aconteceu, onde decidiram que seria feita a divinização de Jesus. No filme também fala, ele era visto como um profeta. Foi nesse concílio que decidiram que ele seria o filho de Deus. Ficou com dúvida? Dá uma pesquisadinha na internet, que é sempre bom verificar a fonte. Mas como eu tava dizendo, isso nos faz concluir que, apesar de seus grandes feitos, ele era um homem comum que viveu uma vida comum, tendo se casado, tendo filhos e reproduzido. No filme, o Santo Graal, na verdade, representa o segredo por trás da linhagem de Jesus. Como se ele realmente tivesse tido filhos e uma descendência aqui na Terra, e alguém aí que tá respirando, comendo feijão, é descendente dele. Lembra que eu tinha dito pra você guardar em mente o termo recipiente do sangue divino? O filme, obviamente, é apenas uma ficção. Eu não sou ninguém pra dizer que Jesus realmente reproduziu, muito menos pra dizer que ele tem uma linhagem que continua na Terra. E também não tô falando que era nisso que o Waite acreditava, mas ele mostra pra gente uma perspectiva interessante a respeito do sagrado feminino, que em seus livros, como a gente mencionou no começo do vídeo, ele também chega à conclusão que o Santo Graal não é uma taça, e que, como a gente já viu, o símbolo da taça representa o sagrado feminino. Isso cria pra gente a hipótese, então, de que o W na carta do Waite seria, na verdade, um M de Maria invertido, que pode ser tanto Maria, mãe de Jesus, que é justamente aquela que recebeu a graça divina em seu útero, quanto a própria Maria Madalena, também podendo ser um W de
womb, que é útero em inglês. Língua materna do Waite, porque ele era britânico, então sim, ele falava inglês. Independente de qual Maria for, esse símbolo na carta dele é um segredo que representa o próprio sagrado feminino e as capacidades receptivas da água que preenchem os sentidos. Você acha que ele pode ter escondido esse simbolismo através da medalha milagrosa, que é um M marcado com uma cruz? Mas se você for comparar a carta com a própria medalha, não faz sentido, porque o M da medalha também estaria invertido. E aqui vale um ponto muito importante que vale notar. Homens também têm acesso ao sagrado feminino. Quando se fala de sagrado feminino, o símbolo comumente representado é o útero, mas que isso não necessariamente tem a ver com gênero. Ele é mais facilmente acessado por mulheres, sim, também porque existe toda uma construção social em volta da masculinidade dos homens, né? Mas o sagrado feminino pode ser tão facilmente acessado por um homem quanto por uma mulher, sim. Ele se trata da capacidade receptiva, por exemplo, de ouvir e compreender aquilo que o outro quer dizer, de sustentar um silêncio sem a necessidade imediata de responder ou controlar a situação, de acolher emoções, tanto as próprias quanto a dos outros. O sagrado feminino também está presente na intuição, naquela percepção sutil que não vem da lógica, mas de um sentir que é mais profundo. E como eu disse, existe uma construção social muito forte em volta de tudo isso para os homens. Está na sensibilidade de perceber o clima de um ambiente, nas entrelinhas de uma conversa ou nas coisas que não foram ditas. Para um homem acessar isso, muitas vezes exige desaprender a ideia de que receptividade é fraqueza. O sagrado feminino não é só passividade, também é presença. Existe sim o poder de criação que só pode ser acessado através do útero. Mas com isso a gente pode concluir então que o As de Copas representa o próprio sagrado feminino e as capacidades receptivas da água que preenchem os sentidos. De acordo com o próprio Waite, a pomba branca entregando a hóstia seria a graça divina descendo do céu para preencher a taça dos 5 sentidos. Então é uma situação que mostra o divino descendo para dentro do ser humano, uma graça espiritual sendo recebida através dos sentidos. A água transbordando seria a abundância das emoções fluindo. Para uma leitura romântica, por exemplo, indica a presença muito forte de sentimento vindo da parte que caiu para ela. Ela te convida a olhar para o lado receptivo do sagrado feminino que eu acabei de falar aqui. A capacidade de ouvir e interpretar o que está sendo dito. Se for uma leitura com outro tema, como carreira, por exemplo, a presença dessa carta dá um tom de que está sendo colocado muito sentimento naquilo que se faz. Caindo em qualquer tiragem, não importa o tema, essa carta pode ser um intensificador de emoções, ou seja, destacando que a situação apresenta um fator que mexe diretamente com os sentimentos e afetos. Ou seja, tem alguma emoção envolvida, que não necessariamente é uma emoção romântica, né, no sentido de amor romântico. Vamos parar de associar que o naipe de copas só vai estar falando disso. Pelo contrário, a gente tá falando do mundo de Briar. Dito isso, por que o cálice que tá sendo segurado pela rainha de copas tá fechado? Antes da explicação rápida, já deixa um comentário bem crocante nesse vídeo se você tá gostando. No As, que é o primeiro arcano menor, a taça ainda tá aberta. O divino desce, atinge o conteúdo que tá dentro e tudo transborda. É o início, o As, o número 1, é a abertura, é a graça entrando. Já na rainha de copas, o cálice fechado representa que coisas de fora não podem entrar nele, ou seja, representa a ideia de interiorização. A rainha não está recebendo algo novo, alguma frequência nova vindo de fora. Ela já contém a sabedoria do cálice dentro dela. O fechamento do cálice indica que o que está guardado lá dentro está protegido. Então, o cálice dessa rainha funciona mais como um relicário. Isso conecta pra gente essa rainha com a ideia de intuição, conhecimento interno, uma espiritualidade que é mais interiorizada e silenciosa. Muito próxima da ideia de igreja interior que o Waite propõe no livro dele do Santo Graal. No livro da chave pictórica do tarô do Waite, ele descreve a rainha assim: bela, encantadora, sonhadora, como quem vê visões em uma taça. Ela vê, mas também age.
e sua atividade alimenta seus sonhos. Se você quer saber em quais outros aspectos interpretar essa carta e também todas as 78 cartas do tarô, dá uma olhada no meu curso de interpretação que tá com 30% off com o cupom As de Copas. Só pra quem chegou até aqui no vídeo, hein? O link tá na descrição desse vídeo. Valeu por ter assistido até aqui, deixe um comentário se puder e até a próxima. Namastê!